Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 36 do módulo 14 Jupyter Widgets. E agora, então, a gente vai usar todos os conceitos que a gente viu da aula passada e da aula retrasada. Vai aparecer um card da aula passada em algum lugar aqui, apareça card. Acho que vai aparecer também um card da aula retrasada daqui a pouquinho, pronto. Por quê? Porque o que acontece foi o seguinte, pessoal, a gente pegou um componente Python, e mostrou que podia customizar esse componente, tanto o layout, o formato dele, digamos assim, a dimensão dele, não o formato, e também podia modificar a questão de cor de fundo com o button style, né? Então a gente vai pegar toda essa informação e vai tentar, agora, vai tentar não, vai mostrar para você como é que a gente poderia pegar vários botões e organizar o layout desses botões com um maior controle, né? A gente vai ter um controle melhor, maior, sobre como é que a gente apresenta esses componentes, tá? Então, vamos, sem mais delongas, a gente vai para o código. Lembrando que o código vai estar na descrição do vídeo. Todos os nossos vídeos de Google Colab, sempre que a gente mostra um Google Colab, na descrição tem um notebook que você pode clicar e copiar e colar o código, tá? Embora eu ache sempre que é mais interessante você tentar fazer junto comigo, tá? Vamos lá, ó. Então, primeira coisa importante, pessoal, é que eu já estou ali importando a biblioteca widgets e agora eu vou IPy-widgets, né, o componente widgets. E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um componente aqui, que é o componente layout, tá? Esse componente layout, ele tem uma coisa interessante, que é você definir as dimensões do seu botão. Você pode definir a largura, width, e aí você pode botar automático para fazer o ajuste de acordo com o texto que você colocar, tá? E a altura, idem. Você pode botar automático. Height, height, alto. Pronto, legal. Então, ok. Aí, que mais? Eu posso também colocar, posso definir, pessoal, o estilo, tá? E, obviamente, o estilo também é um componente. Só que é um componente específico aqui no caso do estilo que eu vou desenhar, vou colocar para o botão, tá? E no caso do estilo, pessoal, aqui eu quero definir a cor do botão, button color, tá? Aqui eu posso usar, vai estar na descrição do vídeo também. Se você digitar no Google Color Picker, tá? Vai aparecer essa janelinha que você pode vir aqui, ó, escolher a cor, ó. Então eu posso vir aqui e botar cores variadas, né? Enfim, eu posso vir aqui, posso escolher uma cor bem louca. E o interessante, na verdade, é que eu vou pegar essa cor aqui. Ficou interessante essa, né? Vou pegar essa cor aqui, ó, e vou colocar no formato hexadecimal, tá? Então, por que eu sempre boto no formato hexadecimal? Porque isso é compatível para qualquer navegador web que você for usar. Ah, não precisava rodar. Tem que gerenciar as sessões. Mas para qualquer navegador web que você for usar, você tem a possibilidade de ter compatibilidade, tá? Ele vai entender se você passar esse código hexadecimal, tá? Lembrando que o código hexadecimal isso aqui são os dois primeiros dígitos. É tom de vermelho, RG, green, então esse aqui é tom de verde, isso aqui é tom de intensidade, né? De azul. Então 00 é nada, se eu botasse 00 era nada, FF seria o máximo, tá? Bom, agora a gente vai então criar o nosso botão, pessoal. Então o nosso botão é um widgets button. E o interessante desse button é que eu vou usar o layout. Vai ter um parâmetro layout, né? Um campo layout, que vai ser o tal valor aqui que a gente já colocou, alto, né? E também vai ter um campo para ele, pessoal, que vai ser o estilo, tá? Então o estilo dele vai ser algo bem style, né? Vai ser esse BTSY. E finalmente a gente vai ter um campo description. O campo description vai ser bem sem imaginação, sem criatividade, vai ser texto, pronto, só isso, tá? A gente não vai se preocupar agora em botar uma coisa randômica, um texto randômico ali. Bom, agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar vários botões. Então eu vou ter uma lista. Essa lista vai ser criada como? Primeiro eu ponho colchetes e vou colocar botões, btn, for i in range de 9. Então, isso aqui é legal
porque eu vou criar automaticamente vários botõezinhos. Eu vou mostrar para vocês agora, ó. Vou mandar rodar. Então, por enquanto, eu tô com esses parâmetros aqui, tá? Que vão ser os parâmetros de um botão. Então, ele vai fazer, vamos colocar assim, vários botões. Eu poderia botar um len aqui para a gente saber quantos botões a gente criou, né? Então, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Quando eu botei o range 9, ó, ele vai dar 9. Então, eu criei 9 botões, tá? Sendo que o molde desses botões, vamos falar assim, é, o padrão desses botões é sempre a altura e largura alto. A cor é essa daqui, para todo mundo, tá? E o texto, o description, o que vai aparecer lá dentro do botão, o texto dentro do botão, é texto, tá? Muito bem. Então, agora vamos pensar o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui que tomar cuidado com o seguinte. Vamos lá, ó. Eu vou fazer um layout, tá? Layout. E esse layout aqui, esse é um outro layout, né? Veja que eu fiz um primeiro layout. Agora eu vou fazer um layout para organizar todos esses 9 botões, tá? Por quê? Porque eu vou usar um outro componente que eu vou mostrar agora, daqui a pouquinho, na verdade, que vai empregar esse layout aqui, tá? Então, a ideia aqui é que eu vou ter um layout que organiza todos esses botões. Então, você tem o layout do botão e você tem o layout organizando todos os botões, tá? Então, o que que acontece aqui? Primeira coisa importante, você nesse layout, você pode criar um layout que você tem a largura das colunas, columns. Então, como é que você faz isso? Eu vou querer organizar esses 9 botões em 3 colunas, tá? Então, uma vai ter largura de 100 pixels, é, outra 50 e outra 100. Então, são 3 colunas, eu estou especificando para as 3 colunas a largura delas, tá? Muito bem. Agora veja o seguinte, eu tenho também que especificar qual vai ser a largura das linhas, rows, tá? Então, o que que eu faço aqui? Eu vou fazer a mesma coisa, é um 3x3, tá? 3 colunas e 3 linhas. E eu posso botar em pixels, posso botar alto e poderia botar em percentagem, mas aqui acho que é legal botar só em pixel ou alto, tá? E aqui eu posso estabelecer também, pessoal, o intervalo, o gap entre, enfim, entre as linhas e as colunas, tá? Então esse gap, eu tenho o primeiro gap e o segundo gap, tá? Então, ok, eu, a gente já vai ver como é que vai ficar isso aqui, vai mexer, vai brincar, vai fazer várias coisas, tá? Bom, como é que a gente faz agora então para usar esse layout, pessoal? Eu quero pegar esses 9 botões e quero aplicar esse layout. Então vamos lá, ó. Eu vou precisar agora de um componente chamado Gridbox, que é o componente que vai ajudar a organizar todos esses botões de maneira adequada, vamos falar assim, tá? Então o que que acontece? Você vai ter um componente Children, que na verdade são vários botões, é uma lista de botões. Tá? Então, quando eu tenho lista de botões, lista de componentes, eu uso um children, que é esse componente box aqui, grid box. Ele está preparado para tratar, para lidar com vários componentes, para organizar vários componentes, aqui no caso, vários botões. Agora eu vou pegar o layout e vou aplicar o tal do lay aqui, ó. Ok, então eu tenho o layout, tenho o children, e agora eu vou dar um display de, certo? Muito bem. Então, com isso, pessoal, vocês viram que ficou essa cor meio esquisita, né? Poderia ter usado uma cor melhorzinha, né? Agora veja o seguinte: aqui eu botei alto no início para os botões, porque os botões eles não podem simplesmente você não pode criar os botões e depois mandar organizar eles sem layout nenhum. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Então, embora no início eu tenha colocado aqui layout, vou mostrar, vamos lá, roda. Não, rodou, tá? O que eu queria mostrar para vocês vocês estão vendo que eu não botei esse Blay aqui, né? Aí o que aconteceu? Deu isso aqui, ó, né? Não funciona. Deu problema.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que sempre colocar alto, e aí o componente grid vai mandar, tá? Esse cara aqui é que está mandando. Esse layout aqui que organiza os componentes é que está mandando, tá? Então, você deixa aqui o layout dos botões como alto, e depois você vai de fato definir o tamanho aqui, ó. Quando você fala assim, ó, por exemplo, esse aqui é 100 pixels, né? As colunas têm largura de 100 pixels. Aqui é 50, então é menor. Depois 100 de novo, tá? Aí você tem aqui 80. Aqui você tem alto, então ele já dá uma apertada no negócio, né? E aqui 80, já tem um espaçamento maior de novo, tá? Agora, vocês estão vendo que o gap aqui, ó, veja o seguinte. Você põe um gap de 5 e depois um gap de 10. Eu vou botar um gap maior aqui, porque com esse gap pequenininho assim não dá para ver a diferença, né? Então vocês estão vendo aqui que, na verdade, o nosso gap eu mandei aumentar e vocês não tem muita diferença, né? O que eu queria mostrar para vocês é que esse width aqui, a largura, vamos falar assim, da, da total, né? Que você pode ocupar, o espaço que você pode ocupar com todos os componentes. Então, o que que acontece? Se eu botar 100%, por exemplo, olha como é que ele vai distribuir, ó. Ele não põe 100%, tá? Ó, vou botar 10%. Ficou bem pequeno. Não poderia, né? Não dá para ser 10%, tá? Agora, se eu botar 50%, que é suficiente, 50% é suficiente. Mas não significa que ele vai aproveitar tudo, né? Se eu botar 100, ele não vai tudo. Por quê? Porque aí ele usa esses aqui. Agora, se você botar 10% e for insuficiente, esses carinhas aqui não vão funcionar, né? Não vão atuar, tá? Então você tem uma série de controles aqui e de especificações que você tem que fazer que você pode atuar no desenho, no layout disso aqui. Aqui, por exemplo, quando eu botei 50, ele obedeceu e o texto ficou pavoroso. Se você quisesse, você poderia ter botado alto também, tá? Então, nesse caso, se eu tivesse colocado alto ao invés de 50, aí vocês veem que ficou maior, né? Por quê? Porque ele fez o ajuste para ficar bonito e tal. É o ajuste alto. Então, nesse caso, se eu quisesse, de repente, um padrão, algo padrão, botar 100 px, por exemplo, tá? Então, ali, ó, aí ficaria algo mais padrão, tá? Agora, obviamente, eu botei 50 px para ver que quando você põe o pixel, você pode correr o risco de o seu texto ir embora, né? Tá? Então, pessoal, lembrando aí que na descrição do vídeo a gente vai ter esse código, certo? Eu acho que o interessante, o importante aqui é vocês poderem brincar com essas especificações. E mais do que isso, ficar brincando com essas especificações é permitir para vocês uma possibilidade de realizar customização, tá? Então, essa customização. Ah, aqui, desculpa, pessoal, não é gap. Ele ignorou, tá? Tem um pequeno errinho aqui, eu vou consertar. Lembrando que na descrição do vídeo vai estar correto, tá? Grid gap. Ah, agora foi, ó, tá vendo? Tava achando estranho. Eu falei, poxa, mas eu tô alterando aqui, não tá indo. Então, aqui, ó, o gap. Esse primeiro gap é o gap da linha. E o segundo gap é o gap da coluna. É o espaçamento entre as colunas, tá? Então, se eu botasse aqui, por exemplo, é que se eu aumentar muito vai dar problema, né? Vai esbarrar nesse 50% do IDIF, pode prejudicar. Então tem um jogo complicado nessa questão do layout aqui, tá, pessoal? Porque você tem que tomar cuidado com um monte de coisas aqui. Mas agora o que é interessante? Eu posso usar o Gridbox para você, usando uma lista de componentes, organizar esses componentes. E aí você vai especificar espaçamento, como é que eles estão distribuídos e tudo, tá? Próxima aula, então, pessoal, uma coisa que é bacana você fala, poxa, mas aqui eu só tenho button, né? E se eu tivesse HTML? Eu vou mostrar na próxima aula os cuidados e coisas que você deve fazer para conseguir combinar button, HTML, outros componentes dentro desse grid layout, tá? Então, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula, hein, pessoal? Um abraço e até lá. Tchau!